Vamos dar início então a este programa que se chama Estado da Região e que é quinzenal, numa parceria entre o Diário As Beiras e a Coimbra TV, e que poderão, com certeza, visualizar exatamente através do sítio coimbratv.net. Os nossos convidados são então o Paulo Júlio, o gestor de uma empresa, a Frigiobel, também ex-secretário de Estado, e Pedro Coimbra, administrador das Águas de Coimbra, presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, e que também está aqui presente exatamente para podermos discutir três temas propostos pelos convidados, mas também um deles proposto pelo Diário As Beiras. São eles a dívida pública, uma proposta de Paulo Júlio, e os cortes nas reformas, proposta de Pedro Coimbra. Da nossa parte, vamos também colocar aqui em discussão o tema das infraestruturas de elevado valor acrescentado. Eu começava exatamente por Paulo Júlio para lhe perguntar qual é a solução que considera, até porque o tema é lançado por si, que considera possível para ultrapassarmos esta questão da dívida pública. Não, isso era uma resposta que... Ainda por cima tão vaga logo no início. Num programa tão curto de 30 minutos era impossível responder a essa pergunta, mas eu coloquei o tema da dívida pública associado àquilo que é uma constatação que temos vindo a fazer, aqueles que estão mais por dentro hoje em termos de cargos executivos políticos, eventualmente sabem as razões, mas elas, eu que agora estou um bocadinho mais retirado, elas não passam para as pessoas, para o grande público. Quando coloquei este tema da dívida pública, quis colocar o tema afinal de contas, porque é que a dívida pública cresceu desde 2010 até 2014 cerca de 25%. E há agora, como se diz, uma narrativa, enfim, que é depois, eu diria, repetida sem grande estudo, dizendo que, bom, isto é tudo consequência deste programa de assistência que o país se submeteu, e daí muitas pessoas, e bem, e equacionarem, então, mas vale a pena estarmos a fazer estes sacrifícios todos, ainda por cima, no final disto tudo, a dívida pública cresceu 25%. Na verdade, isto tem uma explicação, e eu, talvez por falta de atenção da minha parte, mas como vou falando com pessoas amigas, enfim, com quem interajo no dia-a-dia, a verdade é que nunca ouvi uma explicação da a Z, sei que ela se pode dar, mas pelo menos da a P, de forma a podermos todos perceber porque é que então a dívida pública aumentou 25%. E eu então queria começar por dizer que desses 25%, 15% da dívida já existia. Ela não estava era contabilizada como dívida pública do Estado. Já existia quando? Já existia. Já existia. Quando se pediu a assistência financeira? Exatamente. Aqui quando comparamos 25% de 2010 para 2013, enfim, /2014. 15% já era dívida do chamado Estado paralelo. Havia uma dívida, portanto, montantes em dívida, que o país devia, mas que não estavam contabilizados na dívida pública. Portanto, 15%, 25% estão explicados por aí. Não é dívida nova, é dívida que já existia no país, que foi feita sobretudo por empresas públicas, mas que não entrava no perímetro da dívida pública. Depois, ainda faltam os outros 10. Quando um país, ou uma empresa, uma organização, chega ao final do ano e tem um déficit, trocando isto por miúdos, quer dizer que as receitas que temos não chegam para pagar as despesas, portanto, gera um déficit, o déficit acrescenta à dívida pública. Portanto, cada déficit que nós temos ao final de cada ano, e infelizmente isto a responsabilidade não é deste governo ou do governo anterior, se nós formos analisar os últimos 30 anos, muito poucos foram os anos em que não tivemos déficit, portanto, e provavelmente isso vai ser um dos temas que a seguir vamos também discutir. Ou seja, a verdade é que o déficit, quando existe, acrescenta à dívida pública. E eu recordo que o déficit em 2010 foi de cerca de 10% do PIB. Portanto, estamos a falar de cerca de 17 mil milhões de euros. Portanto, os déficits também acrescentam à dívida pública e acrescentaram de sobremaneira durante estes últimos anos. Depois há um terceiro ponto que tem a ver com as reservas que o país tem ou não tem, e o que aconteceu foi que, alguns dizem que de forma demasiado previdente, este governo optou por
comprar, se quiser, pedir emprestado mais dinheiro para ter reservas para fazer face àquilo que é o rolamento da dívida. Isto é um bocadinho mais técnico, mas na verdade em 2010 nós não tínhamos reservas. Aliás, temos pelo menos há um ano. Isso veio a público também e aliás foi uma das, não é a única, mas foi uma das causas de termos tido necessidade de pedir assistência financeira. E ainda finalmente, e toda esta explicação, repare que as explicações que têm vindo a público são dadas por causa do PIB. O PIB cresceu, evidentemente que, finalmente, também contribui para o facto da dívida pública aumentar, a economia não crescer. E, portanto, se o PIB não cresce, se decresce, isso também contribui para a dívida pública, efetivamente. E, portanto, há que dizê-lo também que esta quarta variável também tem importância. Mas eu diria que, em conclusão, e por isso trouxe este tema, para que esta explicação fique um bocadinho mais clara. Eu não sou economista de base, tenho muitos anos de gestão, mas dá-me a ideia que consegui trocar um bocadinho por miúdos aquilo que são as grandes razões para o facto, do ponto de vista estatístico, a dívida pública hoje de Portugal ser mais 25% do PIB do que era em 2010. Pedro Coimbra, não é propriamente muito otimista. O retrato, creio que ficou bem claro, mas não nos deixa descansados, com certeza, em relação à dívida. Ainda por cima, Paulo Júlio diz que 15% da dívida vem ainda do tempo do governo PS. Eu não disse, eu não disse que vem do tempo do governo PS. Disse que 15% da dívida, desses 25%, já existiam e tem que ver com dívida de Estado paralelo. Vem do governo do PS e de outros governos para trás. Eu não sou fundamentalista a esse nível. Muito bem, eu queria começar por cumprimentar o engenheiro Paulo Júlio, dizer que é um gosto estar com ele neste debate, neste regresso, que não é um regresso, é uma permanência na vida ativa política. Cumprimentar também o nosso moderador e cumprimentar também os nossos ouvintes, o nosso auditório. Bom, aquilo que o engenheiro Paulo Júlio disse é real, é factual. E, portanto, nada aqui nos afasta em relação aos dados que são reais e que são claros e que aqui trouxe. Há, no entanto, uma questão fundamental. E a questão fundamental prende-se com o quarto ponto que aqui foi referido. É que a nossa dívida pública está a aumentar significativamente em função da percentagem do PIB. E essa é que é a grande questão. O nosso PIB tem vindo a reduzir, a nossa dívida tem vindo a aumentar, também em termos efetivos, é preciso que se diga, porque a nossa dívida está acima dos 210 mil milhões de euros neste momento, tem vindo a aumentar de trimestre para trimestre e o nosso produto interno bruto tem vindo a reduzir-se. Portanto, a sua principal crítica vai exatamente para a incapacidade de gerar riqueza. Isto significa que hoje nós temos uma percentagem da dívida pública em função do PIB quase de 130%. E isto significa que as políticas têm vindo a ser seguidas, não têm sido aquelas que permitem ao país recuperar do ponto de vista económico. Porque é perfeitamente consensual que nós precisamos de crescer. O nosso PIB precisa de aumentar. A nossa economia precisa de ter outra competitividade e ter outra sustentabilidade. A verdade é que aquilo que temos vindo a assistir nos últimos anos é a um empobrecimento do país, a um empobrecimento das pessoas, a um empobrecimento das famílias, a um empobrecimento das empresas e das instituições. E essa é a questão de fundo. A nossa dívida pública tem aumentado em função do PIB, está quase nos 130%, fruto de políticas erradas. Também, enfim, estou de acordo que as políticas erradas do país não são pontuais, não são de agora. É um problema estrutural do país, que existe há décadas. Bom, mas chegados a este ponto, temos que ter consciência de que as políticas que têm sido seguidas nos últimos anos não têm trazido ao país uma recuperação económica. E isto está evidenciado precisamente perante aquilo que estamos a discutir. Mas reconhece que estamos a chegar a um ponto de inversão, ou seja, em que as coisas parece que estão a estabilizar, agora com a saída da Troika, que será dentro de um mês, sensivelmente? Não concordo com essa afirmação. Porque se olharmos para todos os indicadores, com exceção do déficit, que está de facto a diminuir,
mas é preciso analisar o que se passa no país. Nós não podemos fazer uma análise fria dos números. Os portugueses não são números. E há muita gente a passar dificuldades, há muita família desempregada, há muitos portugueses que emigraram, diga-se, o maior surto de imigração depois da década de 60. Há muitas famílias desempregadas sem acesso a qualquer rendimento. Há empresas a fechar diariamente aos milhares. Diga-se também que o número de insolvências atingiu um resultado histórico, sem precedentes. E, portanto, nós não podemos analisar os números de forma fria. O déficit está a diminuir, também é factual, é indesmentível, mas com custos sociais e económicos absolutamente enormes para o país e desastroso para as pessoas e para a nossa economia. Mas a verdade é que é o único indicador que, olhado desta forma, pode ser lido de forma positiva. Porque, de facto, a nossa dívida pública, que é o que estamos a discutir, a nossa dívida pública, em termos reais, está a aumentar, já está acima dos 210 mil milhões de euros, e a nossa dívida, em percentagem do PIB, está também a aumentar de ano para ano. E estamos em cerca de 130%. Estamos ou não num ponto de viragem, Paulo? Estamos. A nível da economia... O doutor Pedro Coimbra, e está a ver porque é que ele está no ativo e faz as coisas melhor do que eu que não estou no ativo. Ele começou por cumprimentar todos, eu agora faço tardiamente, mas naturalmente retribuo os cumprimentos ao doutor Pedro Coimbra. E quando diz no ativo, da política, ele não quis dizer... Ele não... Eu compreendo, até pelas responsabilidades políticas que tem, que ele não podia responder afirmativamente à sua questão. Agora, não é só o déficit que está a diminuir. O déficit está a diminuir, a taxa de desemprego, felizmente, começou a diminuir, a economia do país, ainda que de forma débil, mas recomeçou a crescer. As exportações ainda assim têm mantido a níveis interessantes. Se analisarmos as exportações menos as importações, que é afinal de contas aquilo que depois, como um todo, o país fica a dever ou não ao exterior, a diferença entre exportações e importações atingiu neste ciclo político pela primeira vez, digamos que algum equilíbrio, como todos dizem, um equilíbrio histórico, que já não se atingia há décadas. Portanto, efetivamente o país, sob o ponto de vista dos indicadores, ele está a reverter. E está melhor em todos estes vários indicadores. Insisto que na questão da dívida pública ela ainda está a crescer porque há aqui um conjunto de variáveis que eu tentei explicar e que penso que o Pedro Coimbra também as compreendeu. Agora, eu concordo com ele quando ele diz que o país não são números e as pessoas não são números. Nós estamos todos de acordo. Não há aqui uns mais... Enfim, podemos ser mais afetos ao Partido Socialista, mais social-democratas. Eu também concordo que o país não são números. Agora, nós ouvimos o Dr. Pedro Coimbra falar no empobrecimento das pessoas e das famílias e das empresas. Que é uma realidade. É uma realidade, mas eu diria que ninguém hoje chegou aqui a Coimbra vindo de Marte. Nós sabemos o que o país enfrentou, está a terminar, um programa de assistência económica e financeira que teve causas. Eu, que poderia aqui desbobinar um conjunto de causas, não vou fazê-lo, porque acho que é uma perda de tempo e é repetir aquilo que toda a gente sabe. Agora, o país é realmente... Hoje as pessoas vivem pior do que viviam há 3 anos. Vamos ser claros. Não há cá... As palavras têm que ser usadas. Vivemos todos pior. Agora, é preciso percebermos o seguinte. Nós há 3 anos, enquanto país, estávamos à beira da bancarrota. É público, penso que não há grandes divergências sobre esse facto. E se não tivéssemos pedido ajuda externa, o que iria acontecer era uma coisa muito pior do que aquela que nos aconteceu durante estes últimos 3 anos. Portanto, eu diria que ainda havia menos empresas, ainda tínhamos menos rendimentos e, portanto, eu diria que seria um cenário muito mais, paradoxalmente, mas muito mais dramático e catastrófico. E agora, para acabar este assunto, só para terminar, eu fazer uma pergunta aos dois. Não quero dizer que o Governo tenha feito tudo bem. Eu não sou, não tenho essa opinião, quer dizer, num conjunto de medidas que têm que ser tomadas, extremamente duras,
Na verdade, se lá tivesse, se o governo do Partido, se tivesse sido o governo do Partido Social Democrata a deixar o país como deixou o governo do Partido Socialista, e hoje estivéssemos no governo do Partido Socialista, espero que, ou esperaria que o governo do Partido Socialista tivesse feito o que tinha que ser feito, o que estava muitas coisas inscritas no memorando de entendimento, que foi assinado, aliás, entre vários partidos, onde estava também o Partido Socialista, e, portanto... Acha que se o Partido Socialista tivesse do governo tinha feito igual? Vai dizer que não. Mas é fácil no final do jogo nós discutirmos as jogadas que deram origem aos golos que falhámos e aos que marcámos. Agora, mas há aqui diferenças muito claras. Primeira questão, importa dizer que não sabemos, não temos dados que nos levem a afirmar que se não tivéssemos pedido ajuda externa, que estaríamos hoje pior do que estamos. Isto está por provar. Mas na verdade não havia dinheiro para pagar os salários da função Mas é pública. verdade também que o governo do Partido Socialista da altura apresentou um PEC 4, que era um programa que, ao pé do programa que nos foi imposto por os nossos parceiros internacionais, era um programa completamente distinto nas suas políticas e no sacrifício que era pedido aos portugueses, e foi esta direita, este CDS e este PSD, que, recusando o PEC 4 na Assembleia da República, derrubaram o governo do Partido Socialista. Portanto, duas notas. Não é líquido que estivéssemos hoje pior do que estaríamos se esse PEC 4 tivesse sido aprovado e se não tivéssemos tido a necessidade de pedir a ajuda externa, e também não é correto dizer que o Partido Socialista não tem alternativas e não as tem apresentado. Nós temos, ao longo dos tempos, já nessa altura, antes da ajuda externa, o Partido Socialista tinha alternativas e tinha soluções diferentes daquelas que nos têm sido impostas. Eu queria, só para fechar este tema. Mas ainda para fechar este tema, eu queria referir aqui os dados do desemprego, porque são muito importantes, porque acho que é o dado mais sensível e o dado mais importante sobre o qual nos devemos debruçar. E para quem, enfim, está num debate político e para quem faz política ativa, este é o maior drama que o nosso país hoje atravessa. Estamos de acordo sobre isso. E a verdade é que o desemprego diminuiu nos últimos meses, é um facto. Mas diminuiu à custa de 120 mil portugueses que emigraram. Desde 1966, quando emigraram 120 mil portugueses, que não emigravam 121 mil portugueses como emigraram nos últimos meses. Ou seja, nós ultrapassámos nos últimos meses a vaga de imigração de 1966. Por isso o desemprego diminuiu. Mas também diminuiu por outro motivo. Também diminuiu porque saíram enfim, referi isso há pouco, porque saíram do âmbito da proteção social largos milhares de portugueses. Eu disse há pouco, há casais, há famílias que estão hoje desempregadas sem qualquer apoio social no desemprego que hoje atravessam. E isto é dramático. Mas também, nós hoje temos o maior número efetivo, o maior número real de portugueses no desemprego. Mais de 800 mil. Nós temos uma taxa de desemprego jovem de quase 38%. Nós temos uma taxa de licenciados desempregados de quase 13%. Muito bem. Portanto, quando se diz que muito bem, muito o mal, desemprego, muito mal. É verdade. Quando se diz que o desemprego diminuiu, é um facto, mas é preciso perceber porque é que ele diminuiu. Ele diminuiu, sobretudo, à custa da imigração, de 121 mil portugueses que emigraram nos últimos meses, e diminuiu à custa de milhares de portugueses que, em situação de desemprego, deixaram de contar para esta estatística porque deixaram de ter qualquer proteção social e qualquer registro naquilo que são os dados oficiais do desemprego. Há de convir que tudo isso também, e o crescimento do desemprego, da taxa de desemprego em Portugal, tem muito que ver com este período especial que o país vive. Certo. Portanto, quer dizer, nós temos, eu penso que este exercício do raciocínio político e de algum contraditório que nós possamos construir, ele tem que ser feito, eu diria,
não há o mais honesto possível, é de forma honesta, de forma a que nós possamos perceber causas e enquadramentos. E na realidade nós temos um enquadramento. O Pedro ainda acredita que a seguir ao PEC 4 não vinha o PEC 5 nem o PEC 6, já tinha havido 3 PECs. Pronto, mas isso são diferenças políticas. Para o Paulo Júlio não havia outra solução senão mesmo pedir à assistência. Não é para o Paulo Júlio. Eu falo com o ex-ministro Teixeira dos Santos e ele explica-lhe. Desculpe lá, não tem nada a ver comigo. Acha tem a ver com camaradas ali do Pedro. Com este trabalho de 3 anos, estamos em condições para não voltar a acontecer o que aconteceu? Muito rapidamente, em síntese para... Essa é uma pergunta que cada um de nós portugueses tem que refletir sobre ela para poder responder. Não há nenhum político ou nenhum gestor, ou independentemente das nossas responsabilidades, que responda por todos os outros. Eu acho que nós, enquanto povo, percebemos bem, todos, na pele, o que é termos, sob o ponto de vista daquilo que é o país, as contas completamente desequilibradas. Mas, e eu considero que eu não sou daqueles que acham que os governos do engenheiro José Sócrates fizeram tudo mal. De todo. Nem nunca pensei assim. Evidentemente que houve um conjunto de fatores externos que nos impeliram para uma situação que o Pedro pode não concordar, mas que é uma situação de inevitabilidade para pedir o resgate. Houve fatores externos que nos impeliram para isso. Agora, efetivamente, o que acontece é que Portugal estava mais à mercê dessa ventania do que outros países. Nós pusemos mas agora, em 2014, está otimista em que vamos conseguir gerar riqueza para que eu posso testemunhar ter um país gestor de empresas e, portanto, lido diretamente e diariamente com clientes, fornecedores, com centenas de empresas, é que noto que há hoje, respira-se um outro ar de otimismo na economia portuguesa. Evidentemente que nós somos demasiado pequeninos para dependermos só de nós. É importante que a Europa como um todo também tenha adquirido conhecimento adicional, porque há um conjunto de políticas que são imputadas de forma direta ao governo de cada um dos Estados europeus e elas têm um enquadramento geral europeu que tem, na minha opinião, também de ser repensado em algumas dimensões. Acho que esse também é um fator que pode ajudar ao desenvolvimento económico em Portugal. Acho que as empresas estão a fazer o que podem e o que não podem. Da parte dos privados é verdade que houve muitas que fecharam e que faliram e, portanto, que não... Agora, também é verdade que aquelas que ficaram, se calhar, estão mais fortes e isso pode nos levar a que, se tivermos todos consciência... O importante é, e termina assim, é termos todos consciência onde erramos. E aqui nem é o A nem é o B, é onde é que erramos. Se tivermos todos consciência de onde é que erramos, onde é que temos que fazer diferente, eu acho que Portugal tem tudo para dar certo. Somos um pequeno país com 10 milhões de pessoas, gente trabalhadora, que tem criatividade, que tem capacidade de adaptação, que não tem medo de ir à luta, seja para a China, seja para os Estados Unidos, seja para o Médio Oriente ou para a Rússia. E, portanto, sou otimista. Eu sou um otimista por natureza. Vamos dar a volta a isto? Mas eu também sou. Eu também sou um otimista. Aliás, a nossa história enquanto povo diz que somos de facto um povo lutador e que somos capazes de ultrapassar as maiores dificuldades. E, ultrapassando-as, saímos mais fortes. Eu também estou convencido disso. Isso não me leva a ser insensível àquilo que se passa no país. E isso é que me preocupa. Porque eu estou otimista. Estou otimista também na Constituição Europeia. Não sei se vamos falar sobre este assunto, mas as eleições europeias... Terá que ser noutra altura. As eleições ainda europeias, temos os outros dois temas. As eleições europeias são muito importantes para Portugal e são muito importantes para a Europa. Podem significar um ponto de viragem e um marco histórico até nesta crise. E concordo com o Paulo Júlio. Há aqui fatores externos que nos conduziram também às dificuldades que hoje atravessamos. Daí também a importância da Europa e a importância destas eleições europeias. Agora, o facto de nós sermos um povo resistente, um povo lutador, um povo capaz, um povo empreendedor, não podemos, com isto, ignorar aquilo que hoje se passa no país. E aquilo que hoje se passa no país é, de facto, uma desagregação social grande, grandes dificuldades nas pessoas, nas famílias, nas empresas, nas instituições. Há gente a passar fome. E quando há gente a passar fome, nós não podemos ficar inconscientes a olhar para os números. Há famílias a passar fome. Há famílias que hoje não têm que dar
aos seus filhos ao almoço ou ao jantar. Há famílias inteiras desempregadas. Essa foi uma ideia também que já deixou e, portanto, fica aqui reforçada. Por outro lado, em relação às eleições europeias, creio que ainda nos vamos encontrar, uma vez que o programa tem uma periodicidade quinzenal, ainda nos vamos encontrar antes das eleições. Estava a falar então dos problemas sociais e, aliás, esse foi um dos temas que trouxe para debate, que é exatamente os cortes nas pensões. Os cortes nas pensões são um exemplo desta insensibilidade social. Porque aquilo que ainda há dias foi tornado público, de forma atabalhoada, naquela conferência de imprensa que não chegou a ser convocada pelo Secretário de Estado, que em off terá dado informações à comunicação social, mas que depois, no dia a seguir, veio a ser desmentido pelo próprio Primeiro-Ministro e pelo Vice-Primeiro-Ministro, mas que afinal agora se comprova que tinha razão e que aquilo que estava em curso era exatamente aquilo que afirmou aos jornalistas em off. Isto que foi anunciado agora, de forma atabalhoada, foi, obviamente, mais uma machadada na expectativa, na esperança e naquilo que foi a carreira contributiva e a carreira profissional de milhares e de milhares de pensionistas e de cidadãos deste país. Para além de todos os cortes que já foram impostos, anunciar agora que as pensões e as reformas ficarão indexadas ao crescimento económico e à evolução demográfica do país é, obviamente, uma injustiça sem palavras para a caracterizar. Eu lembro que... E esse é o ponto que o leva a trazer esse tema. Exatamente aquilo que está agora, em princípio, este em é mais um perspectiva ponto. para Este é mais um ponto. Porque, enfim, é preciso referir que nenhum português que se tenha aposentado, que viva da sua reforma, o terá feito contra aquilo que são as leis da República. Cada um se aposentou com base nas leis da República, com base nos seus direitos, com base na sua carreira contributiva. E a verdade é que há milhares e milhares e milhares de portugueses que ao longo dos últimos anos têm visto as suas reformas e as suas pensões absolutamente reduzidas a valores insignificantes. Para além da injustiça, porque fizeram as suas carreiras contributivas, exerceram as suas atividades profissionais, fizeram os seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações, para o Centro Nacional de Pensões. Além disso, muitos destes estão também a sustentar as suas famílias, os seus filhos e os seus netos. Porque muitos destes têm os seus filhos e os seus netos a seu encargo, fruto da situação que o país atravessa e fruto da situação de desemprego em que muitos caíram. E, portanto, estas notícias que tivemos nos últimos dias foi apenas mais uma em cima das restantes. E eu quero, enfim, sublinhar aquilo que, de facto, me parece absolutamente injusto e dramático. É que as reformas, os cortes, caem, sobretudo, em duas classes. Os funcionários públicos, os reformados e pensionistas. E, sobretudo, nestes que estão na fase final das suas vidas, desejando, naturalmente, que elas sejam longas, que estão na fase em que já não podem recuperar destes cortes e destas medidas que lhes são impostas, têm hoje feridas as suas expectativas e aquilo que foi o seu esforço de vida durante décadas. E isto, obviamente, é preocupante também. Em relação a este corte nas pensões, que, não sei se vai avançar, porque ainda está em discussão. Sim, primeiro ponto, uma vez que o Pedro trouxe a tal questão do briefing mal amanhado do Secretário de Estado. Do Secretário de Estado da Administração Pública, aliás, que conheço bem e que, sob o ponto de vista técnico, é uma pessoa irrepreensível. Mas, enfim, na verdade, foi um briefing muito mal amanhado. O que foi esclarecido e o que o Sr. Primeiro-Ministro veio esclarecer a público é que não há cortes adicionais àqueles que já foram impostos às pessoas, sejam pensionistas, sejam funcionários públicos, durante estes últimos anos. Não há cortes adicionais. Portanto, isso ficou claro e não vale a pena aqui confundirmos ainda mais as pessoas e, sobretudo, porque estamos a falar, como diz o Pedro e bem, do rendimento das pessoas e naturalmente que tudo isto acaba por causar enorme ansiedade em todas elas. Exatamente. Agora, o ponto aqui
O Pedro ainda agora disse, não, isto é sempre sobre os mesmos. É verdade que o Estado, o Governo governa o Estado. Também mal fora. O Governo governa o Estado. E, portanto, onde tem que cortar não é no funcionário da empresa A ou B. Aí quem corta, e o Pedro disse, quem ouve, muitas pessoas, não é só o Pedro Coimbra que tem este discurso, que é um discurso que toda a gente gosta de ouvir. Eu também tenho pais reformados, tios reformados, todos nós sentimos na pele. Eu quero reforçar isto. Quer dizer, não há aqui uns que sentem mais que outros, todos sentimos. Eu não podia concordar mais, digamos, com a substância daquilo que o Pedro disse. Agora a questão aqui é como é que nós resolvemos o problema. E não é verdade quando se diz que só os funcionários públicos, só os pensionistas sofrem neste país com os sacrifícios. Desculpe lá, não é verdade. Mas o Pedro disse no enquadramento da outra questão tudo sobre isto que eu agora vou dizer. É que pior do que termos algum corte é não termos emprego. E evidentemente que muito desemprego tem muito que ver com a reestruturação que o país levou. Nós sabemos de onde é que vem a maior parte do desemprego, sabemos qual é o perfil do desempregado. E não é só o jovem. Nós temos realmente jovens aos quais nós não estamos a conseguir, enquanto país, dar resposta, pelo menos a resposta que todos desejávamos. Temos muita gente com baixas qualificações que trabalhavam, muitos deles, em setores, por exemplo, como a construção civil, que viviam insuflados com o investimento público. E também não foi por causa do investimento público que o país cresceu. A primeira década do ano 2000, com imenso investimento público, o país cresceu em média por ano 0,5%, o que não é suficiente para criar emprego, como bem sabemos. Agora, voltando à questão do ponto dos cortes das pensões, não vai haver cortes adicionais. Agora, evidentemente que o Governo precisa, em nome do Estado português. E eu tenho pena que o Partido Socialista não se envolva de outra maneira nestas discussões. O Partido Socialista gosta de ter o sol na eira, a chuva no naval, não se quer queimar com as questões realmente que queimam, sob o ponto de vista político, e quer deixar... Eu compreendo, é normalmente o papel de quem está na oposição, deixar quem governa se queima o que tiver que se queimar, também que é para depois a seguir governar. E reconheço isso, também já foi ao contrário. Mas ouça, quando eu há bocado disse que temos todos que aprender com os erros, também é com isto. É que os portugueses estão mesmo fartos dessa do também já foi ao contrário. Eu reconheço, o PSD também já se comportou assim. Mas, se calhar, com estes anos de história todos que temos acumulado e com estes problemas todos que também nos caem em cima, a responsabilidade das pessoas, enfim, que têm cargos de decisão importantes, deveria ser outra. Agora, o ponto aqui das pensões, ou dos regimes de pensões, tem que ver com sustentabilidade. Eu posso garantir aqui que o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal não tem nenhum prazer em andar a cortar pensões, nem salários aos funcionários públicos. O ponto aqui é a sustentabilidade. E se nós não temos a coragem, o sistema político, os partidos que estão no poder e os outros que estão na oposição, não têm, aqueles que querem governar pelo menos, não têm a coragem para colocar as variáveis em cima da mesa e ver como construir essa sustentabilidade, então ele vai ser insustentável para sempre. E mais, só uma nota final que tem que ver com a indexação, a economia e a demografia. Uma vez que o Paulo Júlio abriu a economia e a demografia, a reforma do sistema da Segurança Social do Vieira da Silva já tinha indexado a economia. Não tinha indexado a demografia, é verdade, mas todos concordamos que aqueles hoje que têm 40 anos, se almejam ter daqui a 30 anos algum bocadinho de alguma reforma, ou temos realmente que considerar, sendo sérios, a sustentabilidade no sistema e estes dois indicadores, ou então não vai. Quer dizer, o que vai acontecer... Uma política de promoção de natalidade também. Hoje vamos ter o que temos e daqui a 30 anos ninguém tem reformas porque o sistema não dá para isso. Não há milagre. Paulo Júlio. Num minuto. Telegraficamente. Dizer que não estão previstos mais cortes nas reformas não é factual. Há várias formas de fazer cortes nas reformas. Indexá-las à demografia e indexá-las ao crescimento económico é uma forma indireta de reduzir o rendimento dos pensionistas e dos reformados. Pelas razões que temos vindo a conversar nesta nossa conversa e pelas razões que são conhecidas. Ainda há pouco foi publicado um estudo
em que se prevê que Portugal, em 2060, tenha menos 2 ou 3 milhões de habitantes, cidadãos. Isto é preocupante. Pois é. Fruto também da conjuntura. Não é a conjuntura de agora. Pedro, não diga uma coisa dessas. Aquilo que construímos no futuro é consequência daquilo que construímos no presente. Certo. E, portanto, isso é um mal europeu. A demografia é claramente um mal de europeu. qualquer sociedade. Mas, enfim, nós hoje temos... Não, europeu. Nós hoje temos dificuldades claras em fixar portugueses, em aumentar a taxa de natalidade, porque não temos esperança para os portugueses. Nós não lhe damos esperança. Nós hoje, recuando um bocadinho, mas também para responder a esta questão, ou para a abordar. A nossa imigração de hoje, maior do que a de 1966, tem, no entanto, características diferentes. Muitos daqueles que imigraram em 66 investiram no seu país, cá construíram as suas casas, cá meteram as suas poupanças. Muitos deles regressam ao seu país. Eu não sei se estes 121 mil portugueses que imigraram nos últimos meses se manterão, não os laços afetivos, que esses prevalecem sempre, mas se manterão a ligação física, emocional e económica ao seu país. E, portanto, nós não estamos a dar esperança, nós não estamos a fixar estas pessoas. Mas, ainda indo à questão das reformas, esta é uma forma indireta de diminuir o rendimento dos pensionistas e dos reformados. Indexar as reformas a fatores demográficos e a fatores de crescimento económico é uma forma indireta de voltar a diminuir o rendimento destes reformados e destes pensionistas. Não há nenhum modelo que seja conhecido e que seja público sobre isso. Coisa que não há informação de forma, enfim, eu diria, bastante abrangente, não direi consensual, porque em nenhuma destas matérias há consenso absoluto, mas eu diria que num consenso bastante abrangente, a reforma do Ministro Vieira da Silva já introduziu este fator de sustentabilidade. Já criou aqui alguma indexação a fatores... Melhorou muito. A fatores... Mas ainda assim... A fatores variáveis. Agora, o que está aqui em causa é milhares de cidadãos deste país que fizeram a sua carreira contributiva, que fizeram anos de exercício da sua atividade profissional, as regras do jogo cumprindo as leis da República, se aposentaram e hoje vêm-lhes aplicadas medidas retroativamente. Mas estamos de acordo. Porque, por exemplo, o país chegasse... O Pedro já disse isso, por isso é que eu estou a interromper. O Pedro já disse isso. O que o Pedro tinha que dizer era o Partido Socialista tem aqui uma medida ou tem um conjunto de medidas alternativas a isto. Mas temos-las apresentadas. Nós fizemos a reforma da Segurança Social ainda há pouco tempo. Teremos a oportunidade de prolongar esta discussão. Nós fizemos a reforma da Segurança Social e foi uma reforma que, eu diria, construiu na opinião pública uma larga convergência. Pedro Coimbra, agradeço-lhe imenso a presença neste programa. Paulo Júlio, exatamente o mesmo agradecimento. Fica por debater, pelo menos nesta sessão, as infraestruturas de elevado valor acrescentado. Por outro lado, também penso que poderá ser lançado para o nosso próximo encontro a questão das eleições europeias. Muito obrigado por terem assistido.